Olá, essa é a igreja de São Francisco, aqui em Ouro Preto, não de São Francisco de Assis, essa é de São Francisco de Paula, que viveu lá pelo século XV e os primeiros anos do século XVI também. Não confundir, é claro, com aquela outra que aparece ao fundo ali, que é a igreja, bom, eu espero que apareça ao fundo, talvez mais daqui apareça melhor, que é a igreja, agora sim, de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, que viveu alguns séculos antes, por volta do século XII. Não é só o nome dos dois que é assemelhado, né? Ambos são enfatizadores da humildade. São Francisco de Paula, é claro, segue em muito o que dizia São Francisco de Assis. Ambos valorizam a humildade, mas não só isso. São Francisco de Paula cria também uma ordem que tem como característica uma veste parecida com a dos franciscanos, mas com 4 nós na corda que cinge a sua cintura. São 3 nós referentes aos 3 votos comuns, que são o voto de obediência, de castidade, de pobreza, e um 4º nó, que é o voto de viver uma vida de quaresma. De certa forma, eles seguem a regra da quaresma durante toda a vida. Eles são, em geral, vegetarianos, por exemplo, né? Mas eu não queria tratar exatamente dessa questão da ordem e das características da ordem, mas do seu nome. A ordem é reconhecida como a ordem dos mínimos, porque eles querem se reconhecer como os menores. Isso por si só me parece significativo no tempo de São Francisco de Paula, em que havia muita pompa na igreja, soa quase como que um protesto. Alguém pode pensar como fuga, mas interpretando da melhor maneira, me parece como um protesto contra o rumo que as coisas tomavam. E ainda hoje, querer ser o mínimo me parece um protesto também, não contra os rumos da igreja, mas contra os rumos de um mundo que busca somente grandeza, de pessoas que querem ser as maiores em tudo, de pessoas que querem se destacar em tudo. Parece que no nosso tempo também ser o grande é o mais importante. Ser um notável no seu campo, na sua área, ser destacado dos demais por grandeza. E aí alguém diz, eu quero ser o mínimo, eu quero ser um pequeno, porque a humildade é importante para mim. Isso me parece muito significativo. Eu quero ser o mínimo porque eu quero ser o servo de todos. Eu não quero me destacar, eu não quero ser maior do que ninguém. Inclusive no campo da teologia isso me parece significativo. Quantas vezes nós nos perdemos na vida da igreja, nessa coisa da grandeza, nessa coisa de querer ser o maior, de querer ser alguém que se nota por aí, que se reconhece pelo nome por causa de grandeza. Quando, na verdade, seguindo a Jesus, nós não deveríamos buscar isso, mas deveríamos buscar servir. Servir, e para servir nós não precisamos ser enormes, nós não precisamos ser grandes ou mesmo lembrados. Nós podemos ser pequenos, podemos ser humildes, podemos ser servos. Isso muda bastante a nossa perspectiva de vida. E eu penso que a grandeza, que pode ser alcançada, uma grandeza aos olhos dos outros, ela te dá até uma satisfação, mas é uma satisfação que perece logo, é uma satisfação que tem curta data de validade, porque você quer conquistar tal coisa, você quer se destacar por tal coisa, e aí você consegue, e aí te elogiam, isso te dá grande satisfação, isso te dá prazer, mas logo passa, você foi saciado por um momento, mas carece novamente de ser reconhecido como grande, de ser novamente elogiado. Isso é um ciclo que não satisfaz definitivamente, não te traz uma felicidade perene, não traz a verdadeira satisfação, que pode ser encontrada caminhando com Cristo, que pode ser encontrada, essa sim, uma felicidade perene, uma felicidade que não se esvai,
no olhar do outro que se afasta de você, uma felicidade que está em estar em comunhão com Cristo, e estar em comunhão com Cristo, fazendo o que Cristo quer que você faça, fazendo o que Cristo fez, que é servir ao próximo, não se preocupando com a sua grandeza, até mesmo abrindo mão do que parece ser seu lugar devido para poder servir, para poder ser humilde. No nosso caso, especificamente, é bom dizer, nós não nos fazemos pequenos, como Cristo se fez. Nós não nos esvaziamos de algo que sejamos, como Cristo fez. Na verdade, nós simplesmente reconhecemos a nossa condição. Nós somos pequenos. Nós não somos grandes que se fazem pequenos. Nós não somos algo para que possamos nos fazermos mínimos. Nós somos mínimos. Simplesmente precisamos reconhecer isso. Simplesmente precisamos viver de acordo com essa realidade que é nossa. Eu creio que podemos fazer isso sem medo, porque não vamos sozinhos, vamos com o Senhor, livres e desembaraçados de toda vaidade que não nos leva a nada. Bênção de Deus e até a próxima.